caros, notícia aqui sobre a Santita Flor de Lisita, pelo menos na aparência. Segundo informações do portal Extra, a senhora Flor de Lis tinha uma rotina que envolvia rituais secretos com uso de sangue, nudez e até mesmo sexo. Isso foi revelado à Polícia Civil do Rio de Janeiro por um homem que morou na casa da deputada durante 5 anos, no fim dos anos 90. A testemunha, que foi ouvida no inquérito que apura a morte do pastor, afirmou considerar que participava de uma verdadeira seita e revelou que chegou a manter relações sexuais com a parlamentar. O homem contou à polícia que conheceu Flor de Lis em 95, quando participava de um grupo de orientações no lote 15 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele afirma que a deputada o convidou a participar do grupo de orações em sua casa, à época no Rio Comprido, zona norte do Rio, e logo passou a também residir no local. Naquela época, o pastor também, Anderson do Carmo, já integrava a família. A testemunha contou aos investigadores da DH que, ao chegar na casa, teve que fazer um ritual de purificação, sendo obrigada a ficar isolada em quarto durante 7 dias. Nesse período, tinha que vestir roupas brancas e alimentar-se apenas de arroz e legumes. E relatou que no período ficava com uma Bíblia, rezando, e recebia visita de algumas pessoas da casa consideradas por ele um grupo mais seleto que participava de rituais. O homem contou que num determinado dia, dentro do período de isolamento, Flor de Lis foi sozinho ao quarto onde ele estava e fizeram sexo. Segundo o homem, depois daquele dia, ele e a deputada copularam outras vezes. O declarante se recorda que aquilo lhe causou um efeito como se fosse mágico, pois considerava que havia tido relações praticamente com o ser divino, pois era assim que Flor de Lis se apresentava, diz o trecho do depoimento. O antigo morador da casa, Flor de Lis, não deixa claro se naquele momento já existia um envolvimento amoroso entre ela e o Anderson. Ele cita que o pastor era uma espécie de guardião de Flor de Lis. Sangue para escrever salmo. O homem ainda relatou aos policiais que presenciou a realização do ritual, no qual Flor de Lis solicitou a alguns filhos que cortasse a mão com uma pequena faca e escrevesse com o sangue salmos da Bíblia. Naquela época, segundo a testemunha, a pastora abrigava cerca de 30 crianças em sua casa e os mais velhos ajudavam a cuidar dos menores e a fazer as tarefas domésticas. A testemunha relembrou ainda um ritual, segundo ela, feito por um dos filhos adotivos de Flor de Lis, tal de Alexandre, conhecido na família como Luan, amando da mãe. O rapaz teria colocado a foto do empresário Pedro Werneck em cima de uma maçã com fitas coloridas, sendo jogado mel por cima. O ritual tinha o objetivo de iluminar o tal do Pedro para que ele conseguisse algo para o grupo. O empresário ajudou financeiramente a família de Flor de Lis até pouco tempo atrás. Ritual com pastor nu. O homem ainda revelou à polícia que, em certa ocasião, quando a família se mudou para uma casa em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, teve autorização para participar de um ritual na qual antes sua participação era vetada. Segundo ele, na ocasião, o pastor ficou desnudado no centro de um ciclo feito a giz. Flor de Lis então iniciou uma espécie de reza ou manta, no qual oferecia antes como oferenda. Meu pai. Logo que chegou na casa, o homem afirma já ter notado que o pastor era uma figura central na família. Relata que logo após sua chegada houve uma reunião na qual o pastor afirma que todos do grupo seleto do qual ele passou a fazer parte eram anjos caídos e Flor de Lis estava ali para recuperá-los. Anderson prosseguiu dizendo que Flor de Lis era, na realidade, um querubim de nome Keturiene, mas aquele assunto era reservado e restrito a um grupo da casa, afirmando que todos os grupos restritos eram anjos que ela estaria salvando. Flor de Lis colocou nomes em todos. Antes do Carmo era, por isso que o apelido era Niel, Daniel ou Niel. Carlos Ubiraci era o Rubem, Wagner Andrade era o Misael e Alexandre Luan. Misael, Luan e Carlos são filhos afetivos de Flor de Lis e passaram a conviver com a pastora ainda na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Os dois primeiros romperam com a mão após a morte do pastor Anderson. O Ministério Público Estadual recebeu informações anônimas das práticas que existiam na casa de Flor de Lis, no Jacarezinho. E em 2 delas, as denúncias eram de que a deputada fazia rituais de magia negra. As informações foram encaminhadas para a Delegacia de Homicídios.
A testemunha que narrou os rituais secretos ainda fez sérias acusações contra Anderson e Flor de Lis. O homem contou que após uma adolescente ter recém-chegado, vindo na casa da pastora, Anderson pediu a Flor de Lis autorização para se relacionar, olha só, sexualmente com a jovem. Diz que Flor de Lis autorizou e de fato ocorreu por vezes. No entanto, a jovem não gostava dessa situação, mas obedecia o que era determinado por Flor de Lis, diz trecho do depoimento. O homem ainda relatou que Flor de Lis recebia pastores estrangeiros em sua casa e uma das filhas era oferecida sexualmente para eles. Em 2000, quando já namorava o atual esposo, o homem revelou sair da casa de Flor de Lis e contou à polícia que quando a sua mulher teve conhecimento do que ocorria na casa da deputada, fez uma denúncia à Convenção do Ministério da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro e, obviamente, eles não fizeram nada. O homem também contou aos policiais que recentemente foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizotípica e toma medicamentos regulares há 6 meses. O homem contou que a doença não chegou a se manifestar ou lhe incomodar em épocas anteriores. Pelo fato de ele ter vivido lá, deve ter adquirido essa, se a gente pode dizer assim, doença. Procurada pelo ex, a Flor de Lis afirmou que a testemunha deveria provar as acusações que estava fazendo. Isso é algo que eu responderei a ele judicialmente. Ele terá que provar o que ele fala, porque são coisas muito graves e sérias que ela, a testemunha no caso, fala. Bom, veja só, se isso aqui for verdade, realmente essa flor é uma flor que não se cheira. Relações sexuais, magia negra, coito com outros homens, ou seja, porneia, o próprio marido também, enfim, que surubal não era essa família. Que nojeira, que podridão. E as pessoas ainda aplaudem essa mulher. Lembrando, se isso que ele falou aqui, essa testemunha e outras pessoas é verdade, cabe à polícia checar. Abraço.